gravar aqui. Beleza. Vou dar continuidade, então, à nossa aula da semana passada, né? Ontem eu tive um pequeno probleminha aqui no prédio, a gente tá colocando fibra ótica aqui, então eu fiquei sem internet, mas aí hoje já está ok, então não vai ter problema nenhum. Então, primeiro eu queria pedir desculpas por ontem a gente não ter se encontrado, mas eu vou depois passar alguma coisa para a gente repor a aula de ontem, ok? Então, pessoal, é o seguinte, na semana passada, só para a gente retomar um pouquinho aí os estudos, né? Na semana passada, a gente viu aí os vídeos que foram postados pelos grupos, cada grupo tratando sobre um tema muito importante, muito relevante, mas que se a gente fosse falar sobre eles em sala de aula, a gente gastaria aí no mínimo 8 aulas, né? Então, não teria como a gente tratar. Por isso que eu pedi para vocês fazerem um trabalho e estando disponível os vídeos para todo mundo pode ver um pequeno resuminho e relembrar de coisas que vocês, a maioria de vocês já até estudaram no colégio e tudo. Enfim, chegamos em um momento, né? O momento que agora a gente vai começar a estudar é o momento em que se formam os estados modernos, né? A gente já falou isso na aula passada também, a formação dos estados modernos, e a partir daí, mudanças nos paradigmas sociais. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês colocassem no caderno de vocês, deixa eu pensar se é isso que eu queria falar. Tá, podem colocar, depois eu retomo isso aí de outra forma. O que são paradigmas sociais? Paradigmas estatais, me perdoe. Alguém sabe me falar o que é um paradigma? Quando a gente fala assim, o paradigma estatal, paradigma de Estado. Alguém sabe me dar um exemplo ou me explicar o que é um paradigma? Exatamente. Eu perguntei isso? Então é bom que eu já estou cobrando, né? Na verdade, pessoal, então paradigma estatal é a mesma coisa de falar de modelos, né? O modelo de Estado, o modelo que aquele Estado segue com todo o esquema jurídico, social e político. Normalmente, a gente só entende que a gente está num paradigma estatal, ou então que aquele momento foi referente a um ou a outro paradigma estatal, quando se passam anos, né? A gente só percebe o que passou há 50 anos atrás, porque a gente tem uma coisa que a gente chama de distanciamento histórico. Eu consigo olhar para trás e consigo perceber várias características que se repetiram, né? Dentro de um momento histórico, dentro de situações sociais parecidas. Então, eu vou ter essas representações de modelos. Na nossa disciplina, a gente vai estudar 3 grandes modelos. Lembrei que eu já falei isso. Mas como eu dou essa disciplina para outras pessoas também, então eu fico um pouco na dúvida o que eu já falei ou não. Então, se eu não tiver falado também, vocês sempre me perguntem, né? Vocês sempre me retomem aí de alguma forma. Bom, ou seja, os 3 grandes modelos de Estado que nós vamos estudar aqui, que faz parte do nosso conteúdo, é o modelo do Estado liberal de direito, ou Estado de direito liberal, o Estado de direito social e o Estado democrático de direito. São 3 grandes modelos de Estado em que eles começam a aparecer em sequência. Então, a gente tem que entender um pouquinho da história, um pouquinho do que aconteceu, né, no mundo, no momento do surgimento de cada um desses modelos, para depois a gente entender as características. Então, os modelos que nós vamos estudar a partir de agora, né, a partir de hoje, e vai se prolongar aí por várias aulas, são 3 grandes modelos, né, que é o Estado liberal de direito, ou Estado de direito liberal, tá? Isso, a Mayara respondeu. O Estado
social, Estado de direito social, ou Estado social de direito, não importa, né? A ordem dos fatores não alteram a soma, e o Estado democrático de direito, tá bom? A partir daí, a ordem será sempre liberal, social e democrático, né? Primeiro a gente vai ter o surgimento do Estado liberal, depois do Estado social, e depois nós vamos falar de um Estado, de um possível Estado democrático, ok? Então, para a gente conseguir entender aí exatamente sobre esses três modelos estatais e o que acontece entre eles, eu convido vocês a voltarem em um dos vídeos aí dos meninos, né? Nos últimos vídeos, nos dois últimos vídeos, que vão falar sobre as monarquias medievais e sobre a formação dos estados modernos, né? O que acontece, pessoal? Como que era o governo? Vamos lembrar, né? Vamos lembrar, pessoal, que cada estado evolui, né? Cada país ele evolui em um momento diferente, né? Não significa que todos os países vão passar pelo mesmo processo de mudança, de alteração no mesmo ano, né? No mesmo, sei lá, na mesma década. Às vezes a gente vai ter diferenças até de séculos. Em qual país que entrou em um modelo antes do outro? Até porque, se vocês pararem para pensar, o Brasil, né? O Brasilzão, ele foi descoberto quando estavam surgindo os primeiros estados modernos, né? Ou seja, enquanto a gente já estava discutindo aí governo, legitimidade aí das monarquias, o Brasil estava sendo descoberto ainda. Então, as coisas, elas acontecem seguindo uma dinâmica muito parecida entre todos esses países, no entanto, as datas, elas são diferentes, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é que quando a gente fala de paradigmas, é porque esses paradigmas, eles se repetiram nos vários estados em épocas semelhantes, porque aquelas situações, elas se repetiram, né, de uma forma semelhante em um e em outro estado. Mas não significa que tudo aconteceu no mesmo ano, né, na mesma época. Então, olha só, tomando isso, então, como verdade já, vamos lembrar aqui o que é uma monarquia absolutista. Né? Vocês devem ter estudado isso em momentos anteriores da vida de vocês, alguns há menos tempo, né? Outros há mais tempo, mas em algum momento vocês já ouviram falar sobre o absolutismo, né? Sobre os grandes reis, os grandes monarcas absolutistas. Bom, a monarquia absolutista, a gente tem aí Portugal, Inglaterra, França como grandes representantes, né? E a gente tinha o quê? Um rei que era soberano a tudo e a todos. E acima dele não tinha nada. Né? Eu acho que eu cheguei a falar isso na aula passada, não cheguei? Não falei sobre isso? Mas, enfim, como eu estou também dando uma retomada aí, só vou repetir esses detalhes. A gente está falando, então, de um rei que tinha tudo nas suas mãos, né? Ele coordenava a política, ele coordenava a economia, ele falava como que as pessoas deveriam cumprir suas penas, ele que fazia o processo, né, de execução de penas. O monarca ali, ele tinha todo o poder estatal nas mãos dele. Ele era o dono, né? Quase que o dono ali daquele estado. E esse modelo da monarquia absolutista, então, ele é representado por uma intervenção estatal muito grande, né? Ou seja, tudo aqui é ordem do rei, o soberano vai mandar em tudo e em todos. A gente vai ter como característica o intervencionismo do Estado, a economia mercantilista, vocês já devem ter ouvido essa expressão, da economia mercantilista, ou seja, a economia que o Estado determina, né, com quem que vai ser comercializado, qual é o preço dos meus produtos, quais produtos aquele Estado vai comprar, quais produtos aquele Estado vai vender, para quem, né? Enfim. O rei, então, ele determinava quem é que participava ali, como que os nobres influenciavam
nas suas decisões através de algumas câmaras de nobre, né? Por exemplo, na Inglaterra a gente tinha as câmaras dos lords, né? Ou seja, todas aquelas pessoas que eram da família real exerciam de alguma forma algum cargo político, algum cargo de decisão, de conselho, de orientação ao rei. Mas, enfim, a gente tinha um modelo absolutista. Perfeito. Diante disso, no modernismo, na modernidade, né, do século XV em diante, começou a aparecer uma classe muito importante na história do mundo inteiro, né, principalmente na história da Europa, que é a classe burguesa. Quem são os burgueses? O que a gente fala de burguesia, né? Os burgueses eram, então, aquelas pessoas que detinham de riquezas, detinham os meios de produção, eram pessoas notáveis, ricas, mas elas não eram nobres, né? Ou seja, elas tinham dinheiro, eram ricas, tinha um monte de gente ali trabalhando para elas, mas não necessariamente elas eram, elas não eram nobres. Ou seja, se os nobres, por exemplo, não pagavam impostos, os burgueses pagavam, né? Os burgueses, basicamente, eles sustentavam os estados todos nos seus ombros, porque eles pagavam todos os impostos, né? Não tinha ali nenhum privilégio que a nobreza tinha, e eles nunca estariam satisfeitos com essa situação, né? Porque, na grande maioria das monarquias absolutistas, a sociedade ela era estamental. Já falei sobre isso, né? Que um estado era os nobres, o outro estado era o clero e o terceiro estado era o povo. Dentro do povo, a gente tinha tanto o povo, né, os artesãos, o povo trabalhador mais pobre, quanto o povo que não tinha nenhum título, mas que eram ricos e ainda era, assim, considerado povo. Beleza. Se a gente perceber na história de todos os países, acontecem, então, revoluções burguesas, né, que a gente chama de revoluções burguesas, que vão mudar o prumo, né, dessas sociedades que antes eram regidas por uma monarquia, por um monarca absolutista, e a gente vai tentar mudar. Hoje a gente consegue perceber que existe uma semelhança enorme em todas essas revoluções, e a gente enquadra essas revoluções da modernidade como revoluções burguesas. A Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, a independência das 13 colônias norte-americanas, né? Todas essas revoluções que a gente conhece, elas são revoluções que começaram no âmbito da burguesia, né? Em um primeiro momento, quando a gente fala de revolução, a gente acha sempre que é o povão, que o povão vai se revoltar ali contra o grande esquema, né? O esquema da monarquia absolutista, mas na realidade, quem estava muito mais interessado em reformas, né? Eram os burgueses. Porque, gente, sinceramente, né? Para o pobre, é quase trocar 6 por meia dúzia, né? Porque o pobre, ele já é massacrado no regime absolutista e ele vai continuar sendo massacrado depois. Até hoje, né? Ele é massacrado. Então, quem estava muito por trás dessa mudança, né, desse ponto de vista, de mudar esses regimes monárquicos absolutistas, muitos eram os burgueses, né? Aqueles que, de alguma forma, precisavam que tivesse mudanças sociais para que eles pudessem crescer. Então, o que acontece? Alguém já viu o filme O Patriota? Falei isso na aula passada, não sei. Vocês já assistiram? Aí a pergunta ficou ambígua, né? Vocês já assistiram ou eu já falei sobre isso na semana passada, né? Eu não sei, mas eu vou considerar que eu já falei também. Enfim, o Patriota, então ele vai mostrar o quê? Que o pessoal começa a questionar como que a Inglaterra tem tantos poderes na vida das colônias aqui da América do Norte. E eles começam a questionar as tributações
que passam a existir, né? Porque em um momento em que a Inglaterra estava muito, assim, muito ferrada, porque tinha saído da Guerra dos 7 Anos, tinha acabado de sair da Guerra dos 7 Anos, eles precisam recuperar as riquezas. Aí o que eles fazem? Vamos aumentar os impostos das colônias. Aí criaram, né, a lei do chá, a lei do selo, lei do açúcar, enfim, um monte de leis que só aumentaram mais ainda a carga tributária nas colônias e ainda restringiram, por exemplo, o açúcar que os Estados Unidos, já estou chamando de Estados Unidos, mas ainda na época das 13 colônias, né? O açúcar, eles compravam das Antilhas, que era aqui pertinho, perto de lá, digo, né? Depois, com a lei do açúcar, o rei Jorge, que era o rei lá da Inglaterra, eles determinaram que somente poderia ser comprado açúcar inglês, né? O açúcar da Inglaterra. Aumentaram os impostos, os chás, que era um consumo constante, enfim, tentavam sempre penalizar a população, né? Aqueles que não tinham títulos de nobres, para poder, então, compensar de alguma forma aquele prejuízo que eles tinham. Mas se vocês viram o filme, para quem assistiu o filme, né? Vocês vão lembrar das cenas que nas reuniões, nos conselhos que tem, se eles vão entrar em guerra pela independência dos Estados Unidos ou não, não é o trabalhadorzão que vai participar dessas assembleias. Vocês percebem isso? Não é qualquer um. Mesmo nas colônias em que o trabalho não era escravo, que o trabalho já era um trabalho livre, né? Não é esse trabalhador livre lá, o camponês que ajuda lá na fazenda do cara, que ia participar e ia votar por entrar ou não entrar em guerra contra a Inglaterra. Quem tomava essas decisões eram as pessoas que tinham um determinado alcance social, né? E então todas essas revoluções que começam a surgir, né, elas são revoluções que são introduzidas pela classe burguesa. A burguesia também, né, ela foi a classe em que as ideias iluministas foram mais difundidas. E os iluministas, a gente já falou isso demais em sala de aula, né? O Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, o Adam Smith, eles começam a trazer várias ideias para questionar aquele modelo absolutista. Um modelo em que não se tinha tripartição de poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário estavam todos ali na mão do rei. Um modelo em que não se tinha voto, ninguém votava, né? O cara que já era nobre, ele participava ali dos conselhos, ele participava ali dos parlamentos, mas porque ele era nobre, né? A participação popular era quase que inexistente, e se existia, era muito pequena, né? Ou seja, as grandes revoluções aí da modernidade, elas começam a acontecer na classe intelectual ali do povo, não na classe do povão que não sabe ler, que não tem acesso a nada. Ao mesmo tempo que a gente retrata essas revoluções como revoluções por igualdade, né, revoluções por liberdade e igualdade, mas na realidade são revoluções que começam pela classe superior, né? O que a gente chamaria hoje de classe A, de classe média, classe A, né? Naquela época eram os burgueses, que eram aqueles que davam emprego, né? Aqueles que tinham, que eram os donos ali dos meios de produção, mas que estavam insatisfeitos com aquele modelo estatal que era o modelo de Estado, monarquia absolutista, ok? Entenderam até aqui? Beleza. O Adam Smith, por exemplo, ele começa a trazer ideias sobre liberdade econômica. A gente já falou isso em alguns momentos. Então ele fala, né, sobre a lei da oferta e da procura, que o mercado ele vai se reger com suas próprias regras, não precisando então de um rei intervindo na economia. Então o Adam Smith é um dos grandes autores, né,
que vão trazer as ideias sobre o liberalismo econômico, ok? Mas é muito importante a gente lembrar que o Adam Smith, assim como os demais iluministas, eles estavam questionando, gente, um modelo totalitário, autoritário, de um rei supremo que tinha tudo ali nas mãos dele, né? Então é muito diferente da gente falar desse liberalismo da modernidade lá do século XVIII para o liberalismo atual. Algumas pessoas querem discutir liberalismo atual trazendo esses conceitos lá do liberalismo moderno, mas muita coisa ali já nem representa mais, porque o que estava sendo questionado era um modelo de Estado totalmente intervencionista, totalmente nas mãos de um único, né? De uma única pessoa que representava ali os três poderes. Enfim, não se tinha Constituição, não se tinha nada. Então, esses iluministas, eles começam a questionar esse modelo e eles começam a tentar difundir isso nos vários países da Europa, inclusive nos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos era colônia. Onde que o Brasil estava aí? Não, ele não estava até então, né? Ele estava começando ainda. Tô brincando, ele já existia, né? Aqui a gente está falando do século XVIII, século XVII, século XVIII, mas o Brasil ainda estava muito recente, né? O modelo de Estado ainda do Brasil era muito recente perto dos outros estados que já estavam formados há muito tempo. Mas as ideias iluministas, elas chegam aqui no Brasil também, né? Se vocês se lembrarem da Inconfidência Mineira, da Conjuração Baiana, né? São movimentos aí separatistas que o Brasil teve, que também já foram influência das ideias iluministas, né? Então a coisa já aconteceu sim, beleza? Mas vamos lá, vou retomar aqui lá na Europa. Vamos lá para a Europa. Então, em vários países, em diferentes momentos, a Inglaterra, por exemplo, há alguns séculos antes da França, né, uns 3 séculos antes da França, passou por uma monarquia absolutista e se transformou numa monarquia parlamentarista, né? Existia um documento que foi a Bill of Rights, que foi assinada pelos reis falando, ok, nós concordamos agora que a Inglaterra vai ter uma Constituição, nós nos obrigamos a obedecer os ideais dessa Constituição e a gente concorda que o executivo vai ser representado aqui pelo rei e que o parlamento vai representar o legislativo. E ficou tudo certo. Tanto é que na Inglaterra, esse modelo, né, de monarquia parlamentarista, ele existe até hoje e nunca foi questionado. Quer dizer, atualmente eles falam um pouquinho, eles questionam um pouquinho os grandes gastos que a nobreza tem hoje, né, na Inglaterra, enfim, mas isso há pouco tempo, né? Naquela época deu tudo certo. Então, tanto que a Revolução Inglesa ela termina com o quarto momento da Revolução Inglesa, é chamado de Revolução Gloriosa, porque não teve derramamento de sangue. Foi possível fazer uma revolução, foi possível mudar o regime absolutista por um regime parlamentarista, né? Mas sem derramamento de sangue. A Revolução Inglesa durou mais de 40 anos. Na verdade, os últimos anos que a gente chama de Revolução Gloriosa, porque não teve nenhum derramamento de sangue, mas os outros todos tiveram, viu, gente? É só para localizar. Mas, enfim, então cada país eles vão passar por isso em momentos diferentes. Mas o país que eu quero tratar, que eu acho que vai exemplificar a gente de uma forma mais clara, é a França e a Revolução Francesa, né? Bom, eu tenho aqui uma tela, vou tentar compartilhar com vocês aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. Ai, meu Deus. Peraí. Vocês estão vendo, pessoal? Peraí. E por que... Ah, não, peraí. Aqui. Legal.
Que agora, só que para eu mexer, eu tenho que sair aqui da tela e eu não consigo ver as respostas. Então, eu tenho que ficar indo e voltando. Mas aqui vocês estão vendo direitinho, bonitinho, né? Beleza. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é o contexto histórico aqui da Revolução Francesa, que eu acho que ela vai explicar muito bem para a gente o que aconteceu aí nessa história toda. Então, vamos lá. O que aconteceu? A gente tinha o Luís XVI. Quem já viu aquele filme lá, Maria Antonieta? Quem não viu, assista. Quem já viu, legal, muito bom, né? Que vai representar exatamente momentos anteriores à Revolução Francesa. Então, quem quiser entender esse contexto histórico da Revolução Francesa, é um ótimo filme para assistir, Maria Antonieta, tá bom? Então, olha só que interessante, pessoal. A França, então, estava passando por um contexto histórico que consistia em as ideias iluministas que eu acabei de explicar, elas estavam sendo dissipadas ali, difundidas ali, né? Passando por vários estados, e elas surgiram na França, então, obviamente que elas influenciaram a França em começar a questionar aquele modelo do reinado do Luís XVI, né? Era um modelo em que a nobreza gastava pra caramba com festas e não pagava impostos, né? O alto clero não, o alto clero e o baixo clero, né? Também não pagavam impostos e tudo ficava ali no terceiro estado. E mesmo por mais que você tivesse muito dinheiro, você jamais seria considerado um nobre, né? Então, a burguesia vive num contexto social um pouco difícil, um pouco diferente, porque eles tinham dinheiro, eles tinham poder econômico, mas eles não tinham o poder de ser nobre, eles não tinham sangue nobre, né? Então, eles não estavam ali sendo representados e muito menos tendo os privilégios das nobrezas, né? Da nobreza. O Pedro, você perguntou tipos parlamentares hoje? Tipo quem? Eu perdi sua pergunta. Só me explica aí. Quem são os parlamentares hoje? Tipos, com certeza, né? Exatamente, com certeza absoluta. A diferença é porque os nobres não eram votados, né? Eles já eram nobres e estavam lá. Hoje a gente vota, né? Contribuindo mais ainda e sendo responsáveis por essa cultura de gastação de dinheiro, né? De torrar dinheiro para tudo, para verba de gabinete, de tudo quanto é instância, né? Então, assim, a gente também é responsável porque eles estão ali e a gente votou. Nessa época, a gente ainda não tinha desculpa porque o povo não votava, né? Então, hoje é mais grave, digamos assim. Então, o que a gente tinha? Um contexto social da burguesia, que a burguesia estava insatisfeita com esse padrão, né, de que eu não podia ter os benefícios de ser nobre e eu ainda sustentava toda a França, né, pagando altos impostos. A nobreza não ajudava, porque a nobreza e o clero gastava junto ali da família real. Paralelamente a isso, a França ela entra numa crise econômica, inclusive por causa da seca. Existe um momento em que tem uma seca grave na França e que os trigos essenciais, por exemplo, para a produção de pães, passaram a faltar. Né? Então, a crise ela começa a chegar primeiro, obviamente, no povo, e o povo começa a passar fome, porque não tem ali todos os produtos para suprir a necessidade da população inteira, né? O que começa já, assim, gente, a fome, né? A pessoa que passa fome começa a aflorar ali os pensamentos de revoltosos, né, de revoltas, de roubo, ou seja, a sociedade ela estava ali em crise, né? A França ela tinha saído da guerra contra a Inglaterra, que é a Guerra dos 7 Anos. Além dela já estar com dificuldades econômicas, ela escolhe em ajudar os norte-americanos na Guerra das 13 Colônias contra a Inglaterra, porque a Inglaterra vai ser sempre inimiga ali da França, né? Então, quase que era uma questão exatamente de revanche, né? Enfim, vamos tentar
tomar de volta a nossa dignidade, né? E eles vão auxiliar as 13 colônias na guerra de independência contra a Inglaterra. Enfim, ou seja, o Estado estava ali falido, o povo estava com fome, eles estavam participando de guerras, né? Tinham acabado de participar de guerras, e toda guerra leva para uma crise econômica mais grave ainda, e isso tudo resultou, no ano de 1787, uma Assembleia dos Notáveis. Quem que participou da Assembleia dos Notáveis, gente? Os notáveis, ou seja, nobres e cleros. Na Assembleia dos Notáveis, então, o rei questionou, por exemplo, como que a França sairia daquela crise econômica. E qual foi a resposta? Qual foi a sugestão dada pelos nobres e pelo clero? Como sair de uma crise econômica? Aumentar os impostos, né? Obviamente, que é a solução que sempre se encontra, né? Todos os países, inclusive os atuais, a gente sempre aumenta os impostos, né? Aumenta a carga tributária aí, né? Até hoje. Firmes e fortes, né, gente? Aumentando os impostos e a gente continua seguindo e a gente nem está aí preparando uma revolução, hein? Mas, enfim. Na Assembleia dos Notáveis, então, o clero e a burguesia viram e falam o seguinte, olha, cara, a gente realmente, claro que eles não falaram assim, mas a gente finge que falou, né? Cara, realmente a França está falida, a gente precisa de dinheiro, eu quero continuar comprando aqui os meus diamantes no filme da Maria Antonieta. Quem assistiu tem uma cena que o ourives, né, que faz joias, vira para a rainha e fala assim, ô rainha, esse mês a gente está com um problema financeiro, eu não vou poder te entregar 60 pedras preciosas, esse mês eu vou poder te entregar 40. Aí ela vira para a filhinha de 3 anos e fala assim, filhinha, nós não vamos ligar, né? Tá tudo bem só 40. E aí a crise, tem uma fala, inclusive, muito interessante da Maria Antonieta, que ela é uma frase histórica e ela é retratada no filme também, vocês devem ter visto ou já ouvido em algum momento, que o povo vira para a rainha e fala assim, rainha, a população está com fome, não tem pão para comer. Aí ela vira e fala assim, aqui como um bolo, né? Essa fala é uma fala muito representativa de como que a família real e a nobreza vivia naquela época. Porque o rei estava ali, eles estavam, né, vivendo ali um luxo, e no filme muito bem mostrado o luxo, os vestidos, as festas, as comidas, né? Ali dentro de Versalhes, do Palácio de Versalhes, numa riqueza, e a população com fome, a população se revoltando ali contra o reinado do Luís XVI, né? Então, beleza. Aí o que acontece? Vou voltar aqui. O que acontece? Com a Assembleia dos Notáveis, né, que eles aumentam os impostos, isso tudo vai gerando uma situação de desconforto muito grande em toda a França. Por quê? As pessoas começam a perceber que elas estão carregando a França com mais impostos, os burgueses pagando cada vez mais impostos, o povão, né, passando fome, não tendo o que comer, ok? E aí, quando é em 1789, a gente vai ter a Assembleia dos Estados Gerais. A Assembleia dos Estados Gerais, gente, como o próprio nome diz, é um momento em que, como a solução dada na Assembleia dos Notáveis não resolveu o problema da França, convocou-se, então, os representantes do primeiro estado, do segundo estado e do terceiro estado. Então, voltando, do primeiro estado, que eram os nobres, do segundo estado, que era o clero, e o terceiro estado, que era o povão. O povão aqui inclui quem? A burguesia. Então, ricos e pobres que não tinham, que não eram pertencentes à igreja e que não tinham aí um título, né? Um título real, um título de nobre mesmo. Então, na Assembleia dos Estados Gerais, eles começam a questionar o seguinte: o terceiro estado vira e fala o seguinte, olha, a gente não está aguentando mais ter que pagar todos os impostos sozinhos, então a nossa sugestão é que o primeiro e o segundo estado, ou seja, os cleros e os nobres, também
pague impostos. E foi para votação. Só que é o seguinte, qual que era a forma de votação aqui dentro da Assembleia? Cada estado tinha direito a um voto. Então, o primeiro estado dos nobres, eles tinham direito a um voto. O segundo estado do clero tinha direito a um outro voto. E o terceiro estado a um outro voto, a um terceiro voto. Ou seja, sempre, né, sempre democraticamente, nobres e cleros tinham os mesmos interesses. Então, o povo sempre perdia, né? Mesmo a burguesia ali sugerindo mudanças, nunca era votada ali as vontades do terceiro estado. Então, o que aconteceu na Assembleia dos Estados Gerais? Eles sugerem aí uma criação dos impostos para os nobres e para o clero, mas é obviamente que os nobres e o clero não aceitam, eles votam e perdem, e aí ali dentro, né, do Palácio de Versalhes começa uma revolta dentre os representantes mesmo. Então, o que vai acontecer? Aqueles representantes do baixo clero e os nobres que não tinham títulos tão grandes assim, eles também se revoltam um pouquinho com o esquema e eles apoiam o terceiro estado. E é um momento que sai todo mundo ali e eles se reúnem na sala dos jogos, tá? Algumas pessoas chamam de sala da pena também. Eu costumo falar sala dos jogos. A sala dos jogos, então eles viram e falam assim, olha, a gente não vai sair daqui até que a França tem a sua primeira Constituição. Então, em 9 de julho de 1789, eles fazem um juramento de ficarem reunidos ali na sala dos jogos em Versalhes, que eles não sairiam dali até que tivesse uma Constituição, né? E aí, olha que engraçado, isso tudo estava acontecendo dentro do palácio. E do lado de fora, lá em Paris, a população com fome, revoltada, começou a saquear as lojas, começou a saquear as propriedades dos nobres, né? Que foi um momento que a gente considera que foi o grande medo, né? O grande medo foi instaurado por quê? Porque os nobres começaram a ver que eles estavam vulneráveis diante de uma população faminta, né? Uma população em guerra mesmo, né? Então, o que vai acontecer? Na verdade, não. Na verdade, o que vai vir aí na Assembleia é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é um documento que vai vir anterior à Constituição, tá, Vitor? Exatamente. É a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento ele é feito em 1789 e a primeira Constituição francesa vai ser em 1791, 2 anos depois, tá? Então, o que acontece? Enquanto o povo estava lá dentro da sala dos jogos, ali os grandes representantes estavam ali discutindo quais seriam os termos da Constituição Federal, da Constituição Francesa, né? O povo do lado de fora estava revoltado e teve um grande episódio que chama a queda da Bastilha, no dia 14 de julho de 89. A Bastilha era uma prisão, né? Era uma prisão que era um marco muito grande daquele regime absolutista. A Bastilha, em Paris, fica assim, o grande palácio está aqui e logo em frente está a Bastilha, que era essa prisão. Então, era um monumento, era uma representação muito grande da força do Estado absolutista, do reinado absolutista. Então, o povo, eles tomam a Bastilha, né? A população invade ali aquela prisão e eles tomam aquele símbolo e esse evento é chamado como queda da Bastilha, né? Ou seja, é a tomada de um símbolo muito forte, de um símbolo muito representativo do absolutismo, e que aí começa a gerar um medo cabuloso na França, né? Ou seja, a gente precisa perceber e ver o que a gente vai fazer para diminuir esses ânimos, né? E aí o primeiro documento que essa Assembleia Constituinte faz antes da Constituição é a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, como o Vitor tinha perguntado, né? Coloquei aqui no slide
aqui a imagem, não sei se está dando para ver direitinho. Vocês veem o meu mouse? Acho que não, né? Acho que só se eu fizer aqui. Agora vocês devem ver. Aqui tem o símbolo do olho da Divina Providência, que é aquele olho que tudo vê, né? Que tudo olha. Enfim, aqui eu coloquei um link, depois eu disponibilizo esse Prezi para vocês, mas é um link que vai falar sobre sobre os termos reais dessa declaração, né? Então, na declaração do homem do homem do cidadão vai nascer a primeira noção da liberdade, né? No artigo 1º fala: os homens nascem e são livres e iguais em direito, né? Vai começar, nessa declaração vai falar muita coisa sobre a liberdade, né? A liberdade individual, ela termina onde começa a liberdade do outro, que todas as pessoas vão ter direito, por exemplo, a um processo legal, ao devido processo legal na hora de ser julgado, e por aí vai, né? Mas tudo bem. Então, aqui foi só uma observação. E aí, eles não tinham feito um juramento, né? Então, em juramento, eles primeiro fazem a declaração de direito do homem e do cidadão e permanecem unidos, de fato, até o momento em que eles conseguem fazer a Constituição Francesa. Maiara, não, a Carta Magna, ela já aconteceu há uns 500 anos atrás, tá? A Carta Magna, ela vai ser em 1215, especificamente, lá na Inglaterra, tá? Só um pouquinho atrás. Por isso que eu falei que cuidado, porque embora sejam movimentos que representam uma limitação do poder do rei, né? São movimentos que acontecem por longos séculos. Então, na Inglaterra, em 1215, a gente tem a Carta Magna, depois a gente vai ter a lei do habeas corpus, a Bill of Rights vai ser 1400 e final dos anos de 1400, e a Revolução Francesa vem 300 anos depois, em 1789, tá? O Vitor falando que só um pouquinho atrás, só. Mas é isso mesmo. Quando a gente confunde esses documentos, assim, e aí, qual que veio primeiro? Na verdade, a primeira ideia de direito veio lá da Carta Magna. Vocês já devem estar estudando isso vocês têm história? História, não tem? Esse semestre? É porque mudou o currículo e aí agora tem no primeiro período. História do direito. Então, isso tudo que eu tô falando aqui, meio que vocês já sabem, né? O que vocês estão estudando? Me conta, só para eu me localizar na história do direito de vocês aqui. Vocês estão estudando ainda direito romano? Tudo pormenorizado, né? Que aqui a gente passa um pouquinho rápido para a gente chegar aqui na formação dos estados. Isso, é isso mesmo. Então, vocês vão demorar para chegar lá um pouquinho, talvez nem cheguem com tanta... Mas chega, até o final do semestre chegam sim. Acho que chega, né? Mas legal. Foi bom que tudo que a gente já viu já deu uma ajudada aí, né? Ou história ajudou aqui na nossa disciplina, ou a gente está ajudando lá a história um pouquinho. Mas legal. Então, o que vai acontecer, pessoal? Vamos voltar aqui para a Revolução Francesa. A gente já está bem à frente, então, né? Na Revolução Francesa, eles tinham lá feito o juramento que eles iam permanecer reunidos na sala dos jogos até que tivesse uma Constituição francesa, não foi? Então, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão foi uma etapa, e depois veio a Constituição. E nessa Constituição, gente, o mais legal de tudo é que a ideia era que a Constituição, era que o Estado seguisse, olha que interessante, seguisse os mesmos moldes da Inglaterra. Na Inglaterra não teve uma troca do regime absolutista por um regime parlamentarista? Qual que foi a proposta na primeira Constituição francesa? A proposta é que tivesse uma mudança de um regime de uma monarquia absolutista para uma monarquia
parlamentarista, também conhecida como monarquia constitucional, ou seja, é uma monarquia, mas agora existe uma constituição aí na cabeça do rei. Ou seja, o rei continuaria sendo rei, gente. O Luís XVI, ele continuaria tendo ali todos os seus privilégios, todos os seus direitos, afinal, ele era o rei, né? Ninguém estava falando que ele precisava deixar de ser rei, mas agora ele deveria obedecer a um parlamento e ele deveria obedecer à própria Constituição. O que acontece? Isso é proposto para o rei, né? Só que o rei, o que acontece? Ele não está muito afim dessa ideia de limitação de poder, né? O que é isso? Eu sou o rei, eles vão me limitar, vai vir uma Constituição, vão limitar o poder do rei? Não vou aceitar isso. E aí, quando acaba de sair a Constituição, o rei, ele foge, ele tenta fugir para a Áustria. Porque se ele chegasse até a Áustria, o que ele ia fazer na cabeça dele? Ele ia se juntar ali com a Prússia, com a Áustria, e depois, com as forças desses outros estados, ele ia retomar o poder da França. Só que o plano dele deu errado e ele é pego no meio do caminho fugindo. Quando ele é pego no meio do caminho fugindo, o povo fica revoltado. Como assim? A gente te ofereceu uma monarquia constitucional, você continuaria sendo rei e você não aceitou isso? Então, o rei, ele e a família dele, primeiro, eles são presos, né? Eles vão ser presos aí neste momento da história, por não estar contribuindo aí com os ideais de liberdade, os ideais revolucionários, né? Nessa Constituição de 1791, além da monarquia constitucional, previa-se, por exemplo, o voto censitário, né? Até então ninguém votava. E agora o voto passa a ser, né, válido, ou seja, existe uma liberdade política, as pessoas vão poder votar em seus representantes. Só que este voto é censitário. Anotem isso, pelo amor de Deus, tá? Porque uma das mudanças do Estado de Direito Liberal para o Estado de Direito Social é justamente a alteração do voto censitário para o voto universal. Então, o voto censitário, ele vai falar, olha, todo mundo agora é igual. Mas é claro que aqueles que têm dinheiro vão poder votar e ser votado, né? O povão não, né, gente? Aí já é demais, né? Mas se você tiver dinheiro, se você trabalhar suficientemente e tiver dinheiro, você pode votar e ser votado, ok? Então, isso tudo aí vai acontecer. A burguesia, no caso, teria esse poder de quê, Marcelo? De votar e ser votado? Sim, né? Sim, com certeza. Por quê? Porque com a Constituição de 1791, uma das alterações era justamente essa. Olha, agora a gente não vai viver mais essa história aí de Estado dividido em sociedade estamental. A gente vai abolir essa coisa exatamente, de primeiro estado, de segundo estado, de terceiro estado. Vamos ter, todo mundo aqui vai ser cidadão francês. A diferença é que aqueles que tiverem dinheiro vão poder votar, aqueles que não tiverem dinheiro não vão poder votar, tá bom? Mas é isso mesmo. Por isso que, pessoal, eu quero que vocês tenham um olhar talvez um pouquinho mais diferente do que o olhar que a gente aprendeu na escola. Na escola, a gente acha que a Revolução Francesa é um movimentão do povo revoltado que queria mudanças. É também, mas a grande verdade é que quem está por trás dessa revolução são pessoas que tinham um poder econômico muito significativo. Afinal, a burguesia ela não queria só participar economicamente da França, ela também queria participar politicamente. Por que ela não poderia ter cargos ali dentro do parlamento, né? Então, a burguesia, sim, né? O que ela mais queria com essa revolução toda era esse tal voto censitário, né? De ser, então, votado, de ser representante aí, de fato, do povo dentro das câmaras, né? Das câmaras, tinha lá dos lords e as dos comuns, né? No caso, seria representante na Câmara dos Comuns, né? Por exemplo. Mas, enfim, vamos continuar aqui que a gente vai chegar aí, tá? No governo dos jacobinos e dos girondinos. O que vai acontecer, pessoal? Quando em 10 de agosto de 1792, declara-se, então, o fim da monarquia
e prende o Luís XVI, tá? Por quê? Era para ser uma monarquia constitucional, mas o cara não fugiu, né? O cara fugiu. Então eu não podia mais. Mas em que país a gente vai ter uma monarquia constitucional se o nosso representante, se o nosso rei foge, ele trai o próprio movimento, ele trai ali aquela decisão que tinha sido tomada pela Constituinte. Então, em 21 de setembro, é proclamada a República na França. Então, a gente deixa de ter, então, uma monarquia constitucional, que ela nem chegou a existir porque o rei fugiu, né? E passa a ter, de fato, uma república, né? Essa república, ela tem a instauração dela é justamente porque aqui quem vai governar não é mais um rei, né? Eu não vou ter uma representação do rei. Eu vou ter outras pessoas representando, né? Mas vamos lá. Quando em 93, o Luís XVI, então, é mandado para a guilhotina, por quê? Porque, já que vocês entraram no assunto, os jacobinos acharam, assim, um absurdo o rei trair o movimento. Já os girondinos, eles queriam só deixar o rei preso. Aí os jacobinos, que era aquela parte mais revoltosa no movimento, eles falam, não, vamos guilhotinar aqui o rei, porque ele traiu todo mundo, e isso aí não vai funcionar. Como os jacobinos eles tiveram uma força maior neste momento da história, acabou que os jacobinos começaram essa era da república na França, né? Esse movimento mais esquerdista, um movimento mais revoltado, tá? Pessoal, uma coisa muito interessante, acho que eu já falei isso, não sei, acho que não, sei lá, mas por que a gente fala que a esquerda e direita, né? Vocês sabem disso? Por que a gente fala que a direita é mais conservadora e que a esquerda é a mais revoltada, alguma coisa nesse sentido? Porque quem sentava à direita do rei eram os girondinos, né? Que eram aí a alta burguesia, os representantes, né, mais ricos da nobreza que passaram a ser conservadores. E à esquerda, a gente tinha aqueles membros, aqueles representantes que representavam uma classe mais baixa, e eram os jacobinos. Então, os girondinos à direita e os jacobinos à esquerda. Os girondinos, então, eles eram mais moderados, eles queriam uma revolução, mas não tão revolução assim, né, gente? Na verdade, o que os girondinos? Os girondinos não eram os nobres e os burgueses ricões, né? Os ricaços lá. Ou seja, eles queriam o quê? Poder ser votado, queria participação política, mas eles não queriam também tanta igualdade para todo mundo assim. Já os jacobinos, que são mais radicais, por quê? Porque eles, de fato, eles defendem uma igualdade entre todos mesmo. Então, fica essas duas alas, né? Os girondinos à direita do rei e os jacobinos à esquerda. Por isso que a gente fala de direita, que a direita é mais conservadora, né? E a esquerda, normalmente, a gente fala que a esquerda é mais radical. Por que isso, né? De direita e esquerda? Vem daí, da Revolução Francesa. Curiosidade. Mas, enfim, nesse momento, então, quem vai assumir o poder, a república, né, da França, vai ser os jacobinos. E os jacobinos determinam, então, o guilhotinamento do rei, né? O rei é mandado para a guilhotina e eles propõem algumas alterações naquela Constituição. Dentre elas, então, que agora seria uma república, né? Não teríamos mais o voto censitário, seria então o sufrágio universal, ou seja, todo mundo poderia votar, ok? E isso muda com certeza, né, significativamente muita coisa, né? Além disso, vão ser tomadas uma série de medidas que vão tentar, de alguma forma, fazer com que a França se torne livre, que não tenha mais trabalho escravo, tá? Eles vão pegar ali os bens que eram do clero e redividir e vai ser agora, não vai ser mais da igreja, vai ser do próprio Estado. Enfim, os jacobinos eles vão ser mais radicais, então eles tomam medidas mais radicais, tá bom? Beleza. E aí, o que acontece? O líder dos jacobinos é um cara que chamava Robespierre, né? Vocês já devem ter ouvido falar nele. O Robespierre, ele instituiu o tribunal de... Esqueci o nome.
enfim, Tribunal de Inquisição. Deixa eu pesquisar aqui, Tribunal das Causas... Um minuto, que eu vou falar aqui. Tribunal Revolucionário. Eu tinha esquecido o nome aqui, mas tudo bem, vamos lá. O Robespierre, ele institui o Tribunal Revolucionário e, basicamente, eles falam o seguinte, olha, todos os suspeitos que forem pegos, né, agindo ou conspirando contra a Revolução, eles vão poder ser mortos pelo tribunal, né? Ou seja, eles eram, então, guilhotinados e eles ainda eram... Ou então podia ser jogado lá no meio do rio, lá com a pedra presa no pé, e aí eles morriam afogados. Tinha essas duas formas de morrer neste momento, né? E aí o que vai acontecer? Tribunal Revolucionário. É o Tribunal Revolucionário que foi constituído aí pelos jacobinos, no governo dos jacobinos, tá bom? Essa fase é uma fase muito, assim, aterrorizante em toda a França, que é conhecida como fase do terror, né? Porque eles usavam o terror para acabar com o terror, né? Só que Robespierre, ele começa a ser um líder tão, assim, arbitrário nessas decisões que os próprios jacobinos começam a perceber que o Robespierre pode ser uma afronta contra o movimento de libertação, porque de repente a gente estava colocando outro tirano no poder, né? Porque todo mundo que pensava diferente do Robespierre, ele mandava matar, mandava guilhotinar. E aí o que vai acontecer com esse Robespierre? As pessoas começam a ficar na dúvida, e ele vai ser preso em 1794 e vai ser guilhotinado, né? E aí, quando chega em 1794, a gente tem o fim da convenção, da era da convenção, tá bom? Porque o próprio líder dos jacobinos, ele é levado para a guilhotina. E aí, nesse momento, a gente tem o início da fase que se chama de diretório, que é o momento em que os girondinos tomam o poder, né? E o que acontece aqui na fase do diretório, pessoal? Tudo o que os jacobinos tinham feito no sentido de igualar a sociedade, né? De tirar o trabalho escravo, não somente em Paris, mas em todas as colônias francesas, de ter o voto universal. Os girondinos, que estavam ali querendo uma revolução, mas não uma revolução tão grande, né? Eles vão revogar todas as medidas que os jacobinos tinham feito no seu poder, tá bom? E eles percebem, os girondinos, que eles teriam que ter uma manutenção do seu poder através das Forças Armadas, né? Eles percebem que além de ter aí grandes líderes, eles vão precisar do apoio das Forças Armadas da França para poder se manter no poder, né? E aí, o que acontece? Os girondinos, então, eles chamam, né, o famoso Napoleão Bonaparte para ser o líder ali do exército dos girondinos, o líder do exército da França, e de forma que esse exército ele começa a ter uma admiração pelo uso da força, pelo poder, e eles começam a ser de fato respeitados, tá? Então, primeiro a gente tem os jacobinos, que são os mais revoltados ali, os mais revoltosos e radicais no poder, e depois a gente vai ter os girondinos, que vão ser aquela classe mais moderada, que já é uma classe privilegiada, né, pessoal? Quem tem dinheiro fica sempre na parte da classe privilegiada. Para o povão, que tinha ainda os sans-culottes, né? Eu não citei eles aqui, mas tinha uma terceira classe, que era os sans-culottes. Então, ficavam os girondinos à direita do rei, os jacobinos à esquerda do rei, e lá no fundo, os sans-culottes, que eram sem calças, porque eles não usavam aquelas calças sabe aquelas calças grudadinhas de nobres, né? Os sans-culottes, eles vão apoiar os jacobinos porque eles queriam mais mudanças. Mas, na real, para eles, para o povão, a Revolução Francesa, ela traz mudanças? Traz.
mas super significativas? Não sei, porque a liberdade que foi proporcionada aí com a Revolução Francesa foi uma liberdade muito mais formal do que uma liberdade real, entenderam? Por quê? Para obedecer leis, todo mundo era igual. Mas, por exemplo, para exercer direitos, como votar, não, aí a gente já não é tão igual assim, tá? Mas todo mundo tem que obedecer às leis que forem criadas aqui na nossa república. Então, por isso que eu falo que esses movimentos burgueses, inclusive essas revoluções da modernidade, foi meio que uma troca de 6 por meia dúzia, né? Tá, não vamos ser assim desonestos com a história. É claro que a Revolução Francesa ela trouxe um marco muito grande, um marco de motivação de mudanças de pensamento em relação à liberdade, à igualdade, à fraternidade, e que muito do que a gente vive hoje teve início ali na Revolução Francesa, né? Só que, de fato, quando os girondinos eles retomam o poder, a Lídia está perguntando, sim, Lídia, o voto volta a ser censitário. Tudo aquilo que os jacobinos tinham feito no sentido de universalizar os direitos, os direitos, os girondinos foi lá e restringiu de novo. Então, o voto que era universal volta a ser censitário. A escravidão que tinha sido extinta em Paris e nas colônias volta a ser permitida nas colônias, só em Paris que não, sabe? Todas as medidas que os jacobinos tinham tomado na era mais radical, elas são revogadas ali pelos girondinos. Bom, o que acontece, que é a marca maior aí do governo dos girondinos, é essa entrega de poder para esse jovem comandante do exército francês, o Napoleão Bonaparte, né? E aí, o que vai acontecer nesse final aí da história, né? Deixa eu só passar o slide aqui. Ah, eu já adiantei esse assunto, mas só porque está aqui, né? Então, quando é em 1795, os girondinos fazem uma nova Constituição, que é conhecida como a Constituição do ano 3, né? E que retoma a ideia de voto censitário. Acabei de falar. Então, a igualdade é apenas os direitos civis, né? Tipo assim, somos iguais para obedecer à lei, mas a gente não é tão igual assim para ter direitos, né? Representatividade. E aí, pessoal, como a gente já sabe, sempre foi assim, não vai ser agora que vai ser, não ia ser na Revolução Francesa que ia ser diferente. Toda vez que a gente tem um exército muito poderoso, a gente corre o risco, né, daqueles ideais mudarem. E quando é em 1799, a gente tem o famoso golpe de 18 de Brumário, que termina então a Revolução Francesa e começa a era napoleônica na França. Ou seja, esse líder, né, do exército, ele vai falar assim, quer saber? Eu tenho muito mais voz e muito mais poder do que esses girondinos todos aí. Então eu vou ser o imperador dessa coisa toda aqui, né? Foi mais ou menos o que o Robespierre queria, mas não conseguiu. O Napoleão Bonaparte, já que ele tem uma aceitação, inclusive uma aceitação entre os burgueses muito grande, tá? Ele consegue dar o golpe e se tornar imperador da França. Legal. O que a gente vai ter aí neste momento, né? Aí eu coloquei aqui as principais consequências para a França e para o mundo. Olha só. Então, o que acontece aí nessa transição, quando a gente termina com a Revolução Francesa, o que a gente tem? Fim dos privilégios de classe, fins dos resquícios do feudalismo, né? Começa, então, a ideia de capitalismo, né, de livre economia, de livre iniciativa, contribui com o processo de queda dos regimes absolutistas, não só na França, mas em toda a Europa. Afinal, os países ali que eram também absolutistas, eles começam a perceber o que está acontecendo ali na França, e aí outras monarquias começam a cair também, tá? E começa a apresentar, então, para o mundo uma ideia de república, e não só uma ideia de monarquia. Até então, todo mundo só conseguia entender ou só tinha vivenciado os regimes monárquicos. Então, é apresentado para o mundo a ideia de
república, em que a gente ia ter pela primeira vez a tripartição de poderes, ou seja, executivo, legislativo e judiciário representado como poderes, né? Poder executivo, poder legislativo e judiciário, cada um representando um tripé dessa república, né? E a partir daqui começam a surgir as ideias de liberdade. Afinal, gente, pensa comigo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar aqui. Não, aqui é um livrinho. Depois eu mando para vocês também. Beleza. O que a gente começa a perceber nesse momento aqui? Que se a gente tinha um modelo concentrado na mão do rei, absolutista, né? Intervencionista, mercantilista, a partir da Revolução Francesa, o que eu passo a ter? Uma economia mais livre, a livre iniciativa, a comercialização, né? Com quem eu quisesse, com o país que eu quisesse. O capitalismo, ele começa, de fato, a fixar, né? Porque se antes a gente estava falando de um mercantilismo, em que tudo era do rei, todo lucro ali ia para o reinado, o capitalismo aqui vai ser o contrário. A pessoa que trabalhar mais, ela pode adquirir mais riquezas, né? Enfim, então, toda essa ideia de Revolução Francesa, que eu queria só retomar e relembrar, de uma forma assim, muito rápida, né? Porque quando você estuda para valer Revolução Francesa, às vezes gasta-se aulas. Então, quem tiver mais dificuldade, pode me mandar perguntas que eu mando mais materiais para vocês lerem com mais afinco, porque aqui foi só uma retomada mesmo do que era a Revolução Francesa, para a gente começar a entender as nossas ideias de liberalismo, né? Do modelo do Estado de Direito liberal. E, para iniciar essa ideia, eu precisei passar por essa quebra de paradigma. Posso, gente. Esse slide, na verdade, nem era para a aula de vocês. Na verdade, é aula de História do Direito, mas eu posso disponibilizar a título de apoio, tá? Não é a título de, assim, da nossa disciplina de Estado, que a gente vai, né, começar, mas é a título de apoio. Então, eu posso disponibilizar, não tem problema não, tá? Eu mando o link para vocês depois do Prezi, tá bom? Aí vocês podem acessar o link e vocês entram. Você sabe como é que mexe, né, no Prezi. Na verdade, é o link, porque aí vocês acessam online mesmo, tá bom? Beleza, pessoal. Então, o que vai acontecer? Com essa mudança de pensamento, começa-se a ideia de liberdade. Cara, a gente tem que proteger a liberdade. Liberdade política, liberdade econômica, liberdade de pensamento, liberdade de ir e vir, liberdades individuais de uma maneira geral, né? Direito à propriedade privada, o direito à própria vida, né? De ser, igual eu já tinha falado ali, de ser julgado, de ter um poder responsável por determinar um devido processo legal para julgamento, disso não ser mais arbitrário, né? Então, começa-se sim a perceber mudanças significativas, tanto na França quanto em outros países. O interessante é que isso já rolou na Inglaterra. Quando aqui, em 1789, na França, a gente estava vivendo a Revolução Francesa, na Inglaterra, nessa mesma época, mais ou menos, a gente estava falando de Revolução Industrial, né? Que já é aquela representação dos operários, né? Nas fábricas, no chão de fábricas, sendo explorados, ok? Então, começa lá na Inglaterra, mas depois isso a gente vai ver em todo o resto do mundo, tá? E aí, na próxima aula, na semana que vem, eu não vou introduzir esse assunto aqui agora, para não ficar muita coisa na cabeça de vocês. Então, vivendo aí a Revolução Francesa, a gente tem um marco muito importante, que depois vai ser entendido como a mudança de uma monarquia absolutista para regimes que vão proporcionar o Estado de Direito liberal. Por quê? Agora nós estamos falando de leis. Por que é Estado de Direito? Eu já falei isso, né? O Estado de Direito, tanto o Estado de Direito liberal, o Estado de Direito social, o Estado democrático de direito,
são estados que vão ter leis, né? É de direito, porque ele tem aí um ordenamento jurídico sendo implementado, né? Que a gente começa a obedecer, a observar, ok? Então, o mais importante disso tudo, aí dessa história toda que a gente está falando da Revolução Francesa, é a gente entender quais foram as ideias, né, de trocar um regime absolutista em que privilegiava os nobres para um regime que vai privilegiar não só os nobres, porque eu paro de ter essa ideia aí de nobreza, né? Exceto em países que continuam com monarquias. Mas que eu vou privilegiar agora o rico. Eu não estou mais privilegiando, igual o Vitor tinha falado lá em cima, que aí vai tirar vai tirar a sociedade estamental, né? Na verdade, vai tirar a sociedade estamental, mas vai ter a criação da classe, né, dentro aí de um capitalismo da classe A, né, da classe aí dos empresários, dos detentores dos meios de produção, que vão automaticamente explorar o trabalhador. Se eu estou falando de um liberalismo, eu não estou preocupada aqui com condições de trabalho, né, das pessoas. Eu vou instituir regimes de trabalho que a pessoa trabalha, né, mais que tudo, ganha pouco, tem péssimas condições de trabalho, de higiene dentro das empresas, dentro das fábricas, né? Ou seja, eu também tenho quase que uma isenção do Estado, né? O Estado, como ele ali, a ideia era se ver, né? Livre, liberal, era pregar o liberalismo econômico, o Estado ele não intervém mais na economia, ou se intervém minimamente, apenas naquilo que é público mesmo, aquilo que é interesse do próprio Estado, tá bom? A partir daqui, o que a gente vai ver? Vai estudar quais são os direitos fundamentais que começam a surgir nesse Estado democrático, nesse Estado de direito liberal, que é a primeira fase, né, a fase do questionamento que a gente viu, o questionamento aos regimes absolutistas, depois ao crescimento aí de um liberalismo e até chegar na crise desse crescimento do liberalismo. Né? O que a gente já sabe é que esse liberalismo, da forma como se pregava aqui nessas repúblicas liberais, era a não intervenção do Estado na economia, né? Ou aquele Estado mínimo, né? O Estado que intervia minimamente. O que a gente já sabe é que esse modelo de Estado liberal de direito lá do século XIX e do início do século XX, ele vai entrar em crise, né? Então, a gente tem que entender e caminhar para este lado, tá bom? Então, na aula que vem, a gente vai falar sobre, então, a fixação desse Estado de direito liberal e para a crise do Estado de direito liberal, ok? Ficou alguma dúvida até aqui, gente? Alguma coisa que não ficou claro? Vocês querem que repita? Vocês querem que escreva de alguma maneira? Enfim, quem ficar com dúvida, né? Eu já falei isso, vocês me mandem mensagens, me perguntem, porque como a gente não tem uma interação que eu consigo ver o rostinho de vocês para ver se vocês estão de fato entendendo as coisas que eu estou falando, eu fico um pouco vendida. E às vezes eu falo muito rápido, né? Eu falo muito rápido e vou empolgando aqui, às vezes eu vou e volto. Então, se alguma coisa não ficar clara, né? Eu já falei isso, podem me perguntar, tá bom? Podem estudar, construir aí o pensamento de vocês e depois vocês me perguntam, tá bom, pessoal? Então, foi ótimo, né, estar aqui com vocês. Na aula que vem, a gente volta, então, terça-feira que vem, tendo aula aí de continuar aí a ideia do Estado de Direito Liberal, tá bom? Beleza. Não, eu vou continuar gravando sob a condição de que vocês sejam presentes. É o que eu falei, combinei. Se chegar na aula que vem, tiver 10 alunos aqui, eu não só não gravo e apago os gravados, hein? Tô brincando, mas eu não vou ficar gravando, não, porque eu quero que vocês participem, tá bom? Porque eu muito mais ouvi vocês perguntando aqui do que depois vocês terem que assistir e ter um monte de dúvida e eu não ter a oportunidade de responder para vocês, tá bom? Mas beleza, pessoal. Então, um beijo
Fiquem com Deus, boa noite e até terça. Mentira, até quarta, porque terça é feriado, tá? Então, até quarta-feira que vem. E aí, eu coloquei já no Canvas o lugar lá como tarefa para vocês mandarem os resumos também, tá bom? Então, beijos para vocês. Tchau, tchau.